Olá, Igreja Batista Monte Hermon, mais uma semana, não é? Uma feliz semana a todos que nos ouvem neste momento e que essa semana seja cheia de bênçãos na vida de cada um. Hoje a nossa lição, dando continuidade às lições da Escola Bíblica Digital, hoje a nossa lição, o tema dela é a oração. Esse tema é muito maravilhoso, muito extenso assim, né? É muito gratificante falar sobre a oração. E é justamente com ela que iremos dar início à nossa Escola Bíblica Digital desta semana. Curvem suas cabeças, onde você estiver, liga teu pensamento com Deus e vamos falar com Ele agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esta semana e que esse tema, a oração, ele seja, Jesus amado, é um refrigério para o nosso crescimento na nossa vida espiritual e também em comunhão com todos. Fala aos nossos corações por toda essa semana e durante esta lição. Esteja o Senhor a nos guiar. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse tema oração, ele é muito vasto, não é? E nós temos, como sempre, o nosso texto básico, que é em Lucas, capítulo 11, versículo do 1 ao 13. E o nosso versículo para decorar, ele é um versículo muito curtinho, mas assim de uma significância tão grande, que ele é um versículo a qual ele já começa, né? Num verbo imperativo, é uma ordem, onde a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ela diz: orai sem cessar. Ora, é uma ordem, orai sem cessar. Então, se é uma ordem, vamos cumpri-la, não é? Então, nós temos aí, muitos têm falado a respeito da oração. E quando se pergunta o que é oração, são diversas as respostas. Diálogo com Deus, comunhão com Deus, conversa com Deus, são infinitas respostas que tem, né, para esse tema, a oração. É uma prece, é uma súplica a Deus. E aí, eis algumas definições, né? Por que a oração? Porque existe a necessidade da oração. Não somente necessitamos de orar, como devemos orar sempre, né? Orar sempre e nunca esmorecer. É um dever, é uma obrigação você orar, você falar com Deus. Nós temos aí oração, onde eu já falei há pouco, é um dever, é uma ordem bíblica. Nós vimos agora há pouco em 1 Tessalonicenses 5,17, onde coloca, né? Orai sem cessar. Orar deve ser uma prática constante. Ora, se é uma prática constante, é uma prática que a gente vem fazendo, né? Constantemente, diariamente, nos momentos que nós estamos falando com Deus, é uma prática constante. Se é uma prática constante, devemos cumpri-la. Volta para o versículo, orai sem cessar. E aí, é um fortalecimento. A oração também é um fortalecimento. Através dela, nós nos fortalecemos o nosso interior. Veja só, né? A oração, ela é algo que fala aos nossos corações quando nós estamos conversando com Deus, e ali onde a gente deposita, né, as nossas petições, as nossas súplicas. É um momento que você está, né, conversando com Deus, e como ela nos fortalece. E orar, né, deixar de orar é pecado? Você vai ver que 1 Samuel, ele confere justamente isso. Quando a gente deixa de falar com Deus, a gente tende a se distanciar e a deixar de praticar a vontade dele. E aí, sem perceber, durante esse percurso, a gente vai o quê? Vai se distanciando e acaba o quê? Né? Pecando. E aí nós temos aí, Deus responde às orações? Sim, Deus responde. Primeiro, a recompensa. O Senhor afirmou que o Pai recompensa
aquele que ora. Você vai ver isso em Mateus capítulo 6, versículo 6. Deus faz mais do que pedimos. Quem que não lembra disso, né? Quem é que não sabe disso? Que Deus ele faz o imaginário muito mais além do que nós pedimos a Ele. Lá no Efésios capítulo 3, 20, ele nos afirma, né? Paulo afirmou que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou imaginamos, né? Ou pensamos. Grave bem esse versículo, Efésios 3, 20. Através da oração, o que mais conseguimos? Obtemos cura através da oração. Nossa, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. Tiago capítulo 5, versículo 15. Quantos de nós não obtivemos a cura através da oração? Então, continue a orar constantemente. Faça da oração, não é? A sua força diária ali com Deus. E Deus responde no tempo certo. Ora, meus amados, não tenha dúvida. Deus, ele jamais atrasa. Deus, ele jamais adianta. Deus é no tempo certo. É o tempo certo quando ele nos responde. Ele nunca falhou. Às vezes a gente diz, está demorando? Não. Ele só está o quê? Melhorando para que quando você receba a sua bênção, seja exatamente no dia, na hora, no momento exato que é para receber. Ele cuida de todos nós. Ele é perfeito. Então ele não esquece, ele não falha. Então Deus responde no tempo certo. Você vai ver um pouco sobre a referência, né? Em Lucas 18, 7. Deus pode demorar a nos responder, mas essa demora, como eu citei agora há pouco, é uma demora aparente. Ele vai responder no tempo que é para ser, no tempo certo. E Deus responde toda oração, primeiro, né? Nem todas as orações, porque nós vamos ver agora aqui, quando o que ora é inimigo de Deus. Nos Salmos, capítulo 18, versículo 41, temos: os inimigos de Deus, os que o odeiam, não podem ser ouvidos. Eles gritam, mas o Senhor não os ouve. Se eu não ando na presença de Deus, se eu estou contra Deus, como é que eu vou ficar clamando e Deus ele vai me ouvir? Vai ter um momento que eu precisarei retomar, eu precisarei me humilhar, eu precisarei me encontrar com o Senhor e estar fazendo a vontade do Pai para que Ele me escute. E nós temos aqui, quando o que ora é desobediente a Deus. Se eu sou desobediente ao Pai, como que eu posso dar ferramentas, como que eu posso abrir um processo para que Ele me escute, para que Ele me ouça? Se eu estou desobedecendo ao meu Pai, se eu estou desobedecendo a Deus, então Ele não vai poder me ouvir se eu estou desobediente a Ele. Quando o pecado serve de barreira. O pecador de toda sorte impede a resposta de Deus às orações. Você vai ver em Isaías capítulo 1, versículo 15 e Isaías 59, versículos 1 e 2. Quando o que ora é um pecador impertinente, ou seja, há pessoas que pecaram tanto contra Deus que não é possível ele atender às orações. Lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 17, ele relata, primeiro essas pessoas, como eu falei há pouco, é preciso se arrepender para depois serem ouvidas. Quando que ora, não deseja abandonar o pecado. Existem pessoas que não querem abandonar o pecado, querem viver, né? É sempre na prática do pecado. Não tem desejo de abandoná-las. Lá no livro de João, capítulo 9, versículo 31, Deus ele fala a respeito das pessoas, né? Justamente que quando ora não deseja abandonar o pecado. Quando a pessoa ora por motivos errados, você vai ver em Tiago, capítulo 4, versículo 2, né? A parte B e 3.
porque a palavra de Deus fala que muitas vezes você ora, pedi, pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedi mal. Então a gente precisa, né? A gente precisa estar em comunhão com Deus para que nós possamos entender, não é, como que devemos orar. E uma coisa muito linda, né? Quais são as condições para a resposta à oração? Primeiro de tudo, fé. Nós vimos na lição passada que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tudo que nós fizermos tem que ser feito com fé. Pedir em nome de Jesus. Essa é a segunda condição. Nós devemos orar, é necessário que a gente não baixe somente, né, o que é usar o nome de Jesus, mas também é preciso viver de acordo com a palavra de Deus. A vontade de Deus, a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus, às vezes revelada em sua palavra, ou um caso específico que não esteja declarado nas Escrituras por uma indicação do Espírito Santo. Veja só, as pessoas, elas pedem, elas falam com Deus, mas diz, né? Esquece de dizer que seja feito a tua vontade. É preciso que possamos deixar ministrar e dizer, Senhor, que seja feito a tua vontade e não a minha. Muitas vezes oramos e queremos ser atendidos naquele momento, queremos ter precisão assim que terminar se ouvir e acontecer, mas esquecemos que o tempo é o dele. Nós precisamos também entender, né, que a oração não é por motivos egoístas. Nós temos que ter ausência de motivos egoístas. Não é o meu querer, não é a minha vontade, mas a vontade daquele que está em mim, que é o meu Senhor Jesus Cristo. Uma oração tem que ser feita com o coração puro, sabe? Com aquela leveza, com aquele amor, com aquela ingenuidade, com aquela inocência. Tem que estar com o coração lavado no Espírito Santo, no amor de Deus. Temos que ter humildade. Nós precisamos ter humildade e aceitar o que Deus determinar em nossas vidas. Você vai ver um pouco em Lucas 18, capítulo 18, versículos de 9 a 14, e em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Persistência, temos que perseverar. Romanos 12, 12, ele nos fala, nós precisamos ter a convicção, né? Nós precisamos ter a certeza que o Espírito Santo nos ouviu e nos respondeu. E temos que ser objetivo, temos que ter clareza na nossa oração, sem arrodeios, né? Nós precisamos ser diretos, específicos a Deus. Temos que ter objetividade na oração. E como orar? Nós temos aí, né, a oração modelo, né, que Jesus nos ensinou, lá em Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. E também temos a ajuda do Espírito Santo, que é a intercessão, você orar por alguém, né? Ou seja, nós somos fracos e não sabemos orar. E aí a gente pede o quê? Ao Espírito Santo para que ele nos ajude. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, você vai encontrar essa intercessão, não é? Através da ajuda do Espírito Santo. E qual a recompensa da oração? Ah, meus queridos, que maravilha quando se fala da recompensa. Nós temos, né, a recompensa da oração é o que? Deus nos recompensa, mas nós precisamos o que? Buscá-los e termos a convicção de que oração e súplica, intercessão, ações de graças e louvor, tudo é aspectos da oração. A oração e súplica é quando nós oramos por nós mesmos por necessidades e fazemos um pedido, né? É um pedido assim humilde. Você está suplicando, você está orando a Deus. A intercessão é quando oramos por outras pessoas, né? De outros lugares, em outros países. Nós colocamos determinados assuntos e oramos por aqueles que estão precisando,
né? Às vezes a pessoa diz, eu estou doente, né? Estou enfermo, ore por mim, você vai, intercede pelaquela pessoa. E ações de graça é quando nós agradecemos a Deus, né? É aquela bênção recebida que você ora e você agradece a Deus. E o louvor, a oração também é um tipo de louvor, né? Nós temos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, falando também que a oração é um tipo de louvor. E para fecharmos, a conclusão que a oração é a respiração da alma. Você compreendeu? É a respiração da alma. Nós não vivemos sem respirar. O ser humano precisa do ar para respirar, precisa do oxigênio. Então, a nossa oração, ela é justamente o que é a respiração da alma. Não é o crente que ele ora, ele está respirando, e a pessoa que não ora, ela fica o que? Sufocada. Então, que nós paremos para pensar que precisamos orar. É uma ordem, como diz lá no livro, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Orai sem cessar. E que esta lição possa ter te ensinado mais um pouco sobre o que é a oração. E que você possa, né, a cada dia mais, estar junto em oração e louvando a Deus através da oração. Amém? Que tenhamos toda uma boa semana e que Deus vos abençoe.